Milionário entrou em pânico com o empresário chinês, até a faxineira falar chinês excelente. Olá, pessoal! Antes de começarmos essa história incrível que vai mexer com suas emoções, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder as próximas histórias que vão transformar completamente a forma como vocês veem o mundo. Deixem também aquele like se vocês acreditam que às vezes as pessoas mais simples podem ensinar as maiores lições para os poderosos. Agora vamos à história que vai deixar vocês sem palavras. O escritório no 47º andar do World Trade Center de São Paulo brilhava sob as luzes LED que cortavam a escuridão da madrugada. Marcos Villanova, 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados, ajustava nervosamente a gravata Hermès enquanto observava os monitores que exibiam gráficos vermelhos despencando como cachoeiras digitais. Quanto? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. 300 milhões, Sr. Villanova, respondeu Sandra, sua assistente executiva, os olhos vidrados na tela do laptop. Em menos de 6 horas, Marcos fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de 3 décadas, construindo seu império imobiliário desmoronando em uma única noite. A negociação com o consórcio chinês era sua última esperança. 20 torres residenciais de luxo, um investimento de 2 bilhões de reais que salvaria não apenas sua empresa, mas também os empregos de 800 funcionários. Eles confirmaram a reunião para hoje às 9? Perguntou tentando controlar o tremor na voz. Sim, senhor. O senhor Zhang Wei e sua equipe chegaram ontem de Beijing. Estão hospedados no Hotel Copacabana Palace. Marcos olhou pela janela panorâmica. São Paulo começava a despertar, mas para ele, parecia que o mundo estava acabando. 3 gerações da família Villanova haviam construído aquele império. Seu avô, imigrante português, começou vendendo terrenos na periferia. Seu pai expandiu para a incorporação, e agora ele, o gênio da família, estava prestes a perder tudo por apostar alto demais no mercado de luxo. O telefone tocou, cortando o silêncio tenso. Marcos, era Isabela, sua esposa de 25 anos de casamento. Você não veio para casa ontem. Estou resolvendo uns problemas na empresa, amor. Logo estará tudo bem. Você sempre diz isso. Os meninos estão perguntando por você. O Pedro tem apresentação na escola hoje e a Sofia... Isabela, por favor, não agora. Ele interrompeu, massageando as têmporas. Prometo que compensarei tudo isso em breve. Mas Marcos sabia que não era apenas uma promessa vazia. Era uma mentira. Se a negociação com os chineses fracassasse, não apenas a empresa faliria. A casa em Alphaville, o apartamento em Copacabana, as contas dos filhos na universidade no exterior. Tudo desapareceria como fumaça. Sandra, confirme todos os detalhes da apresentação. Precisa estar perfeito. Esta é nossa última chance. O problema havia começado 2 anos antes, quando Marcos decidiu apostar todas as fichas no mercado imobiliário de luxo em São Paulo. Com a economia brasileira aparentemente em recuperação, ele investiu pesadamente em 20 empreendimentos simultâneos, todos voltados para a classe alta, torres com apartamentos de 500 metros quadrados, acabamento italiano, tecnologia de ponta e localizações privilegiadas. O senhor foi muito ambicioso. Marcos, disse Roberto Mendes, seu CFO há 15 anos, durante uma reunião na semana anterior. Comprometemos 80% do capital da empresa nestes projetos. O mercado estava aquecido, Roberto. Todas as pesquisas indicavam crescimento. Marcos retrucou. Mas sua voz não carregava a convicção habitual. As pesquisas foram feitas por consultores que ganhavam comissão por nos dizer o que queríamos ouvir. Interveio Carla, a diretora de marketing. Eu alertei sobre os riscos de concentrar tudo no segmento de luxo. A verdade doía. Marcos havia ignorado os sinais de alerta. Quando as primeiras unidades ficaram encalhadas, ele dobrou a aposta,
contratando agências de publicidade caras e consultores internacionais que prometiam fórmulas mágicas para vendas. Gastou milhões em campanhas sofisticadas, estudos de mercado detalhados e estratégias de pricing que só aumentaram os custos sem gerar resultados. Gastamos 40 milhões só em consultoria nos últimos 18 meses. Roberto continuou, folheando relatórios. A McKinsey, a Boston Consulting, a Deloitte. Todas garantiram que o problema era apenas timing. E agora? Marcos perguntou, embora já soubesse a resposta. Agora temos 20 torres semi-construídas, 400 apartamentos de luxo que ninguém quer comprar e dívidas de 800 milhões com bancos e fornecedores. Carla respondeu, sua voz carregada de frustração. Se não conseguirmos este investimento chinês, a empresa vai à falência em 60 dias. Marcos lembrou-se da conversa com seu pai, Antônio Villanova, 3 meses antes, quando o velho de 82 anos veio ao escritório pela última vez. Filho, você está complicando demais. Na minha época, a gente construía casa para gente comum. Casa boa, preço justo, cliente feliz, disse o patriarca, observando as maquetes sofisticadas dos empreendimentos de luxo. Os tempos mudaram, pai. Hoje é preciso ter visão, ousar, investir em segmentos diferenciados. Diferenciado! O velho repetiu, balançando a cabeça. Sabe o que é diferenciado, Marcos? É construir o que as pessoas precisam, não o que a gente acha que elas querem. Agora, sentado em sua sala executiva, Marcos compreendia a sabedoria daquelas palavras. Mas era tarde demais. Os chineses eram sua única salvação. Zhang Wei, representante de um gigantesco fundo de investimento de Beijing, havia demonstrado interesse em adquirir todo o portfólio da empresa por 1,2 bilhão de reais. Era menos da metade do que Marcos havia investido, mas suficiente para quitar as dívidas e recomeçar. O problema é que eles são muito criteriosos, explicou James Morrison, o consultor internacional contratado especificamente para esta negociação. E não confiam em brasileiros. Acham que somos desorganizados e emotivos. Precisamos demonstrar extrema profissionalidade. Quanto você está cobrando mesmo por esta consultoria? Marcos perguntou. $500 mil, mais bonificação de 2% se a negociação for bem sucedida. James respondeu com naturalidade. Mas garanto que vale cada centavo. Conheço a mentalidade chinesa há 20 anos. Marcos havia contratado também uma empresa de tradução simultânea, reformado todo o andar da empresa para impressionar os visitantes, mandado preparar um almoço com um chefe especializado em culinária asiática e até mesmo contratado uma agência para treinar sua postura corporal durante apresentações. Tudo tem que estar perfeito, repetia para si mesmo. Não podemos dar margem para nenhum erro. Eram 7:30 da manhã quando Marcos chegou ao escritório para os últimos preparativos. O nervosismo era palpável. Sandra conferia cada detalhe da apresentação, enquanto a equipe de limpeza fazia os ajustes finais no ambiente. Foi então que ele anotou pela primeira vez. Maria Santos, 58 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque simples, uniforme azul marinho impecável, empurrava um carrinho de limpeza pelo corredor com a tranquilidade de quem conhece cada centímetro daquele lugar. Trabalhava na empresa há 15 anos, sempre pontual, sempre discreta, sempre eficiente. Maria, por favor, tenha cuidado extra hoje, disse Marcos, passando por ela rapidamente. Temos uma reunião muito importante com investidores chineses. Pode deixar. Dr. Marcos, tudo vai ficar brilhando, ela respondeu com um sorriso gentil. O que Marcos não esperava era o que aconteceu 2 horas depois. Zhang Wei chegou pontualmente às 9 horas, acompanhado de 3 executivos e 2 tradutores. Homem baixo, por volta dos 50 anos, terno escuro impecável e uma expressão séria que não revelava emoções. Marcos o recebeu no lobby com todo o protocolo que James Morrison havia orientado. Bem-vindos ao Brasil. Senhor Zhang,
disse Marcos, cumprimentando com uma leve reverência que havia ensaiado. Zhang apenas acenou com a cabeça, respondendo algo em chinês para seus acompanhantes. O tradutor brasileiro imediatamente interviu. O Sr. Zhang agradece pela recepção e diz que está ansioso para conhecer os projetos. A apresentação começou na sala de reuniões principal. Marcos, com todo o seu charme empresarial, apresentou slides sofisticados, projeções financeiras detalhadas e um vídeo profissional dos empreendimentos. James Morrison fazia comentários técnicos intercalados, tentando demonstrar profundidade estratégica. Mas algo estava errado. Marcos percebia pela linguagem corporal de Zhang que ele não estava impressionado. Os chineses cochichavam entre si constantemente e suas expressões pareciam cada vez mais céticas. Gostaria de saber sobre os estudos de viabilidade de mercado, disse Zhang, através do tradutor, após 40 minutos de apresentação. Claro, Marcos se animou. Temos relatórios detalhados da McKinsey e da Boston Consulting que comprovam a demanda reprimida no segmento de luxo. Zhang folheou rapidamente os documentos, fez alguns comentários em chinês para sua equipe e Marcos notou olhares de desaprovação sendo trocados. O Sr. Zhang gostaria de saber por que, se existe essa demanda comprovada, os apartamentos não estão vendendo, traduziu o intérprete. A pergunta atingiu Marcos como um soco no estômago. Era exatamente a questão que ele vinha evitando enfrentar internamente. Bem, é uma questão de timing de mercado. Ajustes conjunturais. Ele gaguejou. Foi neste momento que ouviu uma voz feminina, falando um chinês fluente e melodioso, vindo do corredor. Não, não é bem assim que funciona. O problema é que vocês construíram casas para pessoas que não existem em quantidade suficiente no Brasil. Marcos ficou paralisado. Era Maria, a faxineira, conversando naturalmente em chinês com um dos assistentes de Zhang, que havia saído para atender uma ligação. Zhang Wei se levantou imediatamente e caminhou até o corredor, seus olhos brilhando de interesse pela primeira vez desde que chegara. Começou uma conversa animada em chinês com Maria, que respondia com desenvoltura e até mesmo sorria durante o diálogo. O que está acontecendo aqui? James Morrison sussurrou para Marcos, visivelmente desconcertado. Marcos não soube responder. Estava assistindo incrédulo sua faxineira conversar fluentemente na língua dos investidores que ele tanto precisava impressionar, enquanto suas caras consultorias e apresentações sofisticadas pareciam ter falhado completamente. Zhang retornou à sala com uma expressão completamente diferente, mais relaxado, quase sorrindo. A senhora Maria me explicou coisas muito interessantes sobre o mercado brasileiro, disse ele, desta vez em um português quebrado, dispensando o tradutor. Ela morou na China há 15 anos. Trabalhou em construção civil lá. Entende muito de mercado imobiliário. Marcos sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Em 15 anos, nunca havia se dado ao trabalho de conversar adequadamente com Maria, além de cumprimentos básicos. E agora descobria que ela tinha uma experiência internacional que nenhum de seus caros consultores possuía. Talvez, continuou Zhang, devêssemos continuar nossa conversa com a participação da senhora Maria. Ela pode nos ajudar a entender melhor a realidade do mercado brasileiro. James Morrison estava pálido. Os tradutores profissionais pareciam constrangidos. E Marcos, o poderoso empresário acostumado a controlar todas as situações, sentia que estava perdendo completamente o comando da negociação mais importante de sua vida. Maria foi convidada a se sentar à mesa de reuniões, uma situação que deixou todos os presentes visivelmente desconfortáveis, exceto Zhang Wei, que parecia genuinamente interessado em ouvi-la. Maria, o Sr. Zhang gostaria de saber sua opinião sobre nossos empreendimentos, disse Marcos, tentando manter o controle da situação, mas sua voz traía nervosismo. Maria olhou ao redor da mesa, claramente consciente da estranheza da situação,
mas respondeu com simplicidade. Bem, Dr. Marcos, com todo respeito, acho que vocês estão construindo apartamentos para gente rica demais. No Brasil, gente com dinheiro para comprar apartamento de 5 milhões não precisa financiamento de 20 anos. E gente que precisa de financiamento não tem dinheiro para apartamento de 5 milhões. Zhang acenou com a cabeça, interessado, e respondeu diretamente em português. Exato. Na China, aprendemos isso nos anos 80. Primeiro construir para a classe média, depois para ricos. A senhora viveu na China? Perguntou Roberto, o CFO, ainda processando a situação surreal. 15 anos, Maria respondeu naturalmente. Meu marido era engenheiro, trabalhou em projetos de infraestrutura lá. Eu trabalhei numa construtora chinesa especializada em habitação popular. Aprendi muito sobre como eles fazem para vender milhares de apartamentos por mês. James Morrison tentou retomar o controle. Bem, mas estamos falando de segmentos diferentes. Nosso público-alvo é o premium, pessoas com alto poder aquisitivo que valorizam diferenciação e exclusividade. Maria sorriu gentilmente. Desculpe, Dr. James, mas quantas pessoas assim tem em São Paulo? 1.000? 2.000? E quantos apartamentos vocês construíram? 400? O silêncio na sala foi ensurdecedor. Zhang Wei fez uma anotação em seu bloco e disse algo em chinês. Maria respondeu, e eles mantiveram uma conversa de alguns minutos. O que estão conversando? Marcos perguntou ao tradutor oficial. O Sr. Zhang está perguntando sobre preços de apartamentos populares no Brasil e formas de financiamento. A senhora Maria está explicando sobre o programa habitacional brasileiro e comparando com programas similares na China. Marcos sentiu uma mistura de fascínio e pânico. Durante anos, havia pago fortunas para consultores que nunca demonstraram o conhecimento prático que Maria acabara de mostrar em 5 minutos de conversa. Maria, ele disse, interrompendo o diálogo em chinês, porque nunca me contou sobre sua experiência na China. O senhor nunca perguntou, Dr. Marcos. Ela respondeu sem ironia, apenas constatando um fato. Além disso, eu sou faxineira. Quem vai dar ouvidos para a faxineira falando de negócios? Zhang Wei se inclinou para a frente. Na China, nós ouvimos todos. Trabalhador da construção civil conhece mercado melhor que consultores em escritórios luxuosos. James Morrison estava visivelmente irritado. Bem, mas precisamos manter o foco nos objetivos da reunião. Temos projetos de alto padrão para oferecer, estudos de mercado profissionais, projeções financeiras detalhadas. Dr. James, Maria interrompeu educadamente. Posso fazer uma pergunta? Quanto custou esses estudos que vocês fizeram? Isso não vem ao caso. James respondeu rispidamente. 40 milhões de reais, respondeu Roberto, olhando diretamente para Marcos. Em 18 meses, Maria balançou a cabeça. 40 milhões. Sabe quantos apartamentos populares dava para construir com 40 milhões? Uns 800. E se vendesse por 200 mil cada um, dava 160 milhões de receita. Zhang Wei começou a fazer cálculos em seu smartphone. Lucro líquido de 120 milhões. Em 18 meses. Retorno sobre investimento de 300%. Mas isso é construção básica, protestou James. Não tem diferenciação, não tem valor agregado, não tem posicionamento de marca. Tem uma coisa que nossos apartamentos de luxo não têm, disse Marcos, uma realização amarga tomando forma em sua mente. Comprador, pela primeira vez desde o início da reunião, Zhang Wei sorriu abertamente. Agora sim. Dr. Marcos está entendendo o negócio. Maria continuou. Na China, a construtora que eu trabalhava fazia apartamentos simples, mas funcionais. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. 40 metros quadrados. Qualidade boa, preço justo. Vendiam 1.000 apartamentos por mês. 1.000 por mês? Sandra perguntou incrédula. 1.000 por mês, Maria confirmou, porque o preço cabia no bolso das famílias. E família com apartamento próprio é família feliz, que cuida bem do apartamento e paga as contas em dia.
Zhang fez mais algumas anotações e olhou diretamente para Marcos. Dr. Marcos, eu vim aqui pensando em comprar projetos de luxo para mercado nichado. Mas agora estou interessado em coisa diferente. Quero saber se a empresa Vila Nova tem capacidade para construir habitação popular em grande escala. Marcos sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Durante 2 anos, havia perseguido o sonho de se tornar o rei do mercado de luxo, ignorando completamente o segmento que havia enriquecido sua família por 3 gerações. James, ele se virou para o consultor. Em todos seus relatórios sobre o mercado chinês, você mencionou o interesse deles em habitação popular? Ah, bem. O foco da consultoria era no segmento premium, como solicitado, James gaguejou. Ou seja, você me vendeu exatamente o que eu queria ouvir. Mesmo sabendo que não era necessariamente o que funcionaria, Marcos disse. Sua voz carregando uma dureza nova. A reunião estava tomando um rumo completamente diferente do planejado. E Marcos começava a perceber que talvez, pela primeira vez em anos, estava no caminho certo. Após o almoço, Zhang Wei pediu para visitar uma das obras de Marcos. Escolheram a Torre Platinum, um empreendimento de apartamentos de 400 metros quadrados no Morumbi, parado há 6 meses por falta de compradores. No canteiro de obras, enquanto Zhang, seus assistentes e Marcos caminhavam pelos apartamentos modelo, Maria foi convidada a acompanhar o grupo para continuar traduzindo e oferecendo insights sobre construção civil. Muito luxuoso, comentou Zhang, observando os acabamentos em mármore Carrara e as torneiras douradas. Quanto custa apartamento assim? 4,5 milhões de reais, respondeu Marcos, tentando soar confiante. Zhang fez algumas contas mentalmente. Em Beijing, apartamento similar custaria 10 milhões de reais, mas lá existe mercado. Aqui quantos venderam? 17 de 60 apartamentos, Marcos admitiu relutantemente. Foi Maria quem fez a pergunta que ninguém queria enfrentar. Dr. Marcos, posso perguntar quantas pessoas em São Paulo ganham mais de 50 mil reais por mês? Por que essa pergunta específica? Indagou Roberto. Porque para comprar apartamento de 4,5 milhões, a pessoa precisa ganhar pelo menos 50 mil por mês para conseguir financiamento. E ainda precisa dar entrada de 1 milhão, Maria explicou com simplicidade. Ela está certa, confirmou Zhang. Na China, usamos regra similar. Prestação não pode passar de 30% da renda familiar. James Morrison tentou intervir. Mas existem outras formas de financiamento. Parcelamentos especiais, consórcios. Dr. James, Maria o interrompeu respeitosamente. O senhor já comprou casa própria? Bem, eu moro de aluguel, ele admitiu. E ganha quanto por mês se não for indiscrição? Isso é irrelevante para a discussão. 20 mil dólares por mês, respondeu Marcos, que conhecia os valores da consultoria. Uns 100 mil reais. Então o senhor ganha 100 mil reais por mês e não compra apartamento de 4 milhões? Maria perguntou inocentemente. O silêncio foi constrangedor. Zhang Wei observava a conversa com interesse crescente. É diferente, James se defendeu. Eu tenho perfil de investimento diversificado. Não concentro patrimônio em imóveis. Ou seja, Maria continuou com sua lógica implacável. Até pessoas que ganham 100 mil por mês acham caro nossos apartamentos. Imagina quem ganha 10, 20 mil, Zhang começou a rir, não de zombaria, mas de reconhecimento. Senhora Maria tem razão. Na China, chamamos isso de construir palácio no deserto. Muito bonito, ninguém compra. Marcos sentia uma mistura de raiva e revelação. Durante 2 anos, havia sido enganado por consultores caros que o levaram exatamente para onde ele queria ir, o fundo do poço. E agora, uma mulher simples que limpava seu escritório estava expondo verdades que 40 milhões em consultorias não haviam revelado. Maria, ele disse, quero entender uma coisa. Você realmente trabalhou 15 anos na China?
Trabalhei sim, Dr. Marcos. Meu marido, Antônio, foi contratado pela Odebrecht para projetos de infraestrutura lá. Eu consegui emprego numa construtora local. Comecei limpando o escritório, igual aqui. Mas como falava português e estava aprendendo chinês, começaram a me usar como tradutora informal. Depois me colocaram no setor de relacionamento com clientes estrangeiros. E o que você fazia exatamente? Ajudava famílias estrangeiras a entender como funciona o mercado imobiliário chinês. Mostrava apartamentos, explicava formas de pagamento, acompanhava documentação. Aprendi muito sobre o que as pessoas realmente querem numa casa. Zhang Wei se aproximou. Senhora Maria trabalhou em qual construtora na China? Poly Real Estate, em Guangzhou, ela respondeu. Zhang quase engasgou. Poly Real Estate, uma das maiores da China. Constroem 100 mil apartamentos por ano. Isso mesmo. Eu trabalhei no setor internacional deles por 8 anos. Marcos estava chocado. Durante 15 anos, havia uma especialista em mercado imobiliário internacional limpando seu escritório, e ele nunca soubera. Pior, havia desperdiçado milhões ouvindo consultores que nunca tinham posto o pé numa obra na vida. Por que voltou para o Brasil? Perguntou Sandra. Meu marido adoeceu. Precisamos voltar para ele se tratar. Quando chegamos, ele já estava muito mal. Morreu 6 meses depois. Eu fiquei aqui e precisava trabalhar. Como meu inglês e chinês não tinham certificação formal no Brasil e eu já estava com 50 anos, só consegui emprego como faxineira. A história de Maria caiu como uma bomba na mente de Marcos. Uma mulher com experiência internacional invaluável, reduzida a trabalhos de limpeza por falta de oportunidades ou reconhecimento adequado. Maria, ele disse, sentando-se numa cadeira de plástico ali mesmo no canteiro de obras, preciso te fazer uma pergunta honesta. Se você fosse eu, o que faria com esses empreendimentos? Maria olhou ao redor, observou as instalações luxuosas e semi-acabadas, pensou por alguns momentos. Reformaria tudo. Dividiria cada apartamento de 400 metros em 4 apartamentos de 100 metros. Acabamento simples, mas de qualidade. Venderia por 800 mil cada um. Entrada de 160 mil. Prestação de 4 mil reais por mês. Família que ganha 15 mil por mês consegue pagar. Isso daria quantas unidades no total? Perguntou Roberto fazendo contas. 240 apartamentos, vezes 20 torres. 480 mil apartamentos, calculou Zhang rapidamente. Vendidos a 800 mil cada, 3 bilhões e 800 milhões de receita bruta. Menos custos de reforma e adaptação, daria lucro líquido de uns 2 bilhões. Completou Maria naturalmente. Marcos olhou para James Morrison, que estava pálido. James, em nenhum momento, durante todos esses meses de consultoria, você sugeriu algo parecido? Marcos, vocês me contrataram especificamente para posicionamento no segmento premium. Meu briefing era claro. Como competir no mercado de luxo. Ou seja, você me deu exatamente a resposta que eu queria ouvir, não a resposta de que eu precisava. A verdade estava ficando dolorosamente clara. Marcos havia sido vítima de sua própria arrogância e da incompetência disfarçada de sofisticação. Enquanto pagava fortunas para consultores experts, a verdadeira especialista estava passando pano no chão do seu escritório. Zhang Wei se aproximou. Dr. Marcos, tenho proposta diferente para fazer. Não quero comprar projetos de luxo. Quero fazer parceria para construir habitação popular. Com experiência da senhora Maria, capital chinês, e estrutura da empresa Vila Nova, podemos construir 100 mil apartamentos em 5 anos. 100 mil apartamentos? Marcos repetiu incrédulo. 100 mil apartamentos, confirmou Maria. Na China, eu ajudei a vender mais que isso. E aqui no Brasil tem demanda reprimida muito maior que na China. Marcos olhou ao redor. Zhang Wei sorrindo pela primeira vez desde que chegara. Maria, falando com propriedade sobre um mercado que ele pensava dominar, seus consultores caros completamente desconcertados.
E ele próprio descobrindo que havia desperdiçado anos perseguindo a estratégia errada. Era humilhante, mas também era libertador. Pela primeira vez em 2 anos, Marcus vislumbrava não apenas uma saída para sua crise, mas uma oportunidade de construir algo realmente grande. De volta ao escritório, Marcus convocou uma reunião de emergência com toda a sua diretoria. A revelação sobre Maria e a proposta de Zhang Wei haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. "Vocês estão falando sério?" disse Carla, diretora de marketing, visivelmente indignada. "Vamos abandonar 15 anos de posicionamento premium para construir casa popular?" "Carla, nosso posicionamento premium nos levou à beira da falência", respondeu Marcus, sua paciência esgotada. "Em 2 anos, vendemos 17 apartamentos. 17, mas é questão de persistência, de ajustes na estratégia", interveio James Morrison. "O mercado de luxo é mais lento mesmo, requer abordagens mais refinadas." 40 milhões em abordagens refinadas, James. A Marcus explodiu. 40 milhões que poderiam ter construído 400 apartamentos populares. Roberto, o CFO, tentou mediar. "Marcus, eu entendo a frustração, mas mudar completamente o foco da empresa é uma decisão muito drástica. Demos uma marca consolidada, uma reputação." "Reputação de quê?" Marcus perguntou rispidamente. "De construtor que não consegue vender o que constrói?" Maria, que havia sido convidada para participar da reunião, algo impensável horas antes, falou com sua característica simplicidade. "Dr. Marcus, posso sugerir uma coisa? Não precisa abandonar tudo. Pode fazer um projeto piloto. Pegar uma das torres que está parada, reformar, dividir em apartamentos menores e ver como funciona." Zhang Wei, que também participava da reunião, acenou aprovando. "Senhora Maria tem razão. Na China sempre testamos novo conceito com projeto pequeno antes de expandir." "Isso é pensar pequeno", protestou James. "Grandes empresas fazem grandes movimentos. Não ficam testando conceitos básicos." "Dr. James", Maria o enfrentou educadamente, "na China eu vi grandes empresas falirem por pensar grande demais. E vi empresas pequenas virarem grandes por fazer o básico muito bem feito." Marcus observava a dinâmica com fascínio. Seus consultores caros defendiam estratégias que haviam falhado espetacularmente, enquanto uma faxineira oferecia soluções práticas e viáveis. "Sabe o que mais me incomoda?" disse Marcus, levantando-se e caminhando até a janela. "Durante 15 anos, Maria trabalhou aqui, vendo nossas reuniões, ouvindo nossos problemas e nunca perguntamos sua opinião. Tratamos ela como mobília." "Marcus, você está sendo injusto conosco", disse Carla. "Não tem como adivinhar que a faxineira tinha experiência internacional. Não tem como adivinhar porque vocês nunca se deram ao trabalho de conversar com ela como ser humano." Marcus respondeu duramente. Em 15 anos, algum de vocês já perguntou sobre a vida dela? Sobre sua experiência? Sobre suas ideias?" O silêncio na sala foi constrangedor. "E tem mais", Marcus continuou. "Durante esses 2 anos de crise, vocês continuaram me vendendo esperanças falsas. Aguenta mais um pouco, Marcus. O mercado vai reagir, Marcus. É questão de time, Marcus. Enquanto isso, eu queimava dinheiro e acumulava dívidas." "Estávamos tentando encontrar soluções", se defendeu Roberto. "Vocês estavam tentando manter seus empregos", Marcus retrucou. "Ninguém teve coragem de me falar a verdade, que estávamos construindo para um mercado inexistente." James Morrison se levantou, visivelmente irritado. "Marcus, acho que você está tomando uma decisão emocional. 24 horas atrás, você estava comprometido com nossa estratégia. Agora, por causa de uma conversa com uma faxineira, quer jogar tudo fora? Uma faxineira que vendeu mais apartamentos na China do que nós vendemos no Brasil nos últimos 2 anos. Marcus respondeu friamente. "Isso é ridículo", James continuou. "Você vai destruir uma empresa sólida, baseado no conselho de uma pessoa sem formação acadêmica, sem MBA, sem certificações internacionais.
Uma pessoa que conhece o mercado na prática, que já viu funcionar, que entende o que os clientes realmente querem. Marcus interrompeu. Zhang Wei interveio. Dr. James, com todo respeito, na China nós aprendemos que diploma não vende apartamento. Quem vende apartamento é quem entende necessidade de cliente. Vocês estão cometendo um erro histórico. James insistiu. Estão abandonando diferenciação para virar construtora popular qualquer. Vão competir com preço, não com valor. E qual o problema de competir com preço? Perguntou Maria, genuinamente curiosa. Se o preço for justo e a qualidade for boa, o cliente fica feliz. O problema, James explicou condescendentemente, é que isso não constrói valor de marca, não cria fidelização. Não permite premium pricing, Dr. James. Maria sorriu pacientemente. Quantos clientes fiéis vocês têm comprando apartamento de 4 milhões? Bem, o mercado premium é naturalmente mais seletivo. 0, Marcos respondeu por ele. Nós temos 0 clientes fiéis comprando nossos apartamentos de luxo. Porque 0 pessoas compraram nossos apartamentos de luxo. A tensão na sala era palpável. Marcos percebia que estava enfrentando não apenas uma crise financeira, mas uma resistência interna profunda à mudança. Sandra, sua assistente, que vinha observando silenciosamente, se manifestou. Dr. Marcos, posso fazer uma observação? Nos últimos 6 meses, recebi centenas de ligações de pessoas perguntando se temos apartamentos mais baratos. Sempre respondi que não, que trabalhamos só com alto padrão. Quantas ligações, Sandra? Umas 50 por semana, no mínimo. Famílias querendo apartamento de 200, 300 mil reais. Eu sempre transferia para outras construtoras. Marcos ficou pasmo. Você quer dizer que tivemos 2.500 leads qualificados em 6 meses e mandamos todos embora? Eu segui a orientação da empresa. Sandra se defendeu. Nossa política era não atender clientes fora do perfil premium. Meu Deus! Marcos murmurou, colocando as mãos na cabeça. Nós recusamos 2.500 clientes interessados para focar em 17 compradores de apartamentos de luxo. Zhang Wei fez algumas anotações. Dr. Marcos, isso confirma a análise da senhora Maria. Demanda existe. Problema é oferta inadequada. Roberto tentou uma última defesa da estratégia atual. Marcos, mesmo que a Maria esteja certa sobre demanda popular, nossos custos operacionais são altos. Não conseguimos ser competitivos no segmento econômico. Por que nossos custos são altos, Roberto? Marcos perguntou. Bem, temos uma estrutura administrativa grande, escritório caro, consultores especializados. 40 milhões em consultoria, Roberto. Se cortarmos isso, nossa margem aumenta dramaticamente. James Morrison não conseguiu se conter. Vocês estão cometendo suicídio empresarial. Demitir consultorias especializadas, reduzir estrutura, focar em produto básico. Isso não é visão estratégica. Dr. James, disse Maria calmamente, posso perguntar quantos apartamentos o senhor já vendeu na vida? Eu não vendo apartamentos, ele respondeu indignado. Eu desenvolvo estratégias de negócio. E quantas dessas estratégias deram certo nos últimos 2 anos? O silêncio foi devastador. Nenhuma, respondeu Marcos por James. Nenhuma estratégia deu certo. Gastamos 40 milhões em estratégias que não venderam apartamentos. Zhang Wei se levantou. Dr. Marcos, tenho voo para Beijing amanhã. Preciso resposta hoje. Quer fazer parceria para construir habitação popular ou prefere continuar tentando vender palácio no deserto? Marcos olhou ao redor da mesa. Seus executivos pareciam derrotados. Seus consultores desconcertados. E Maria aguardava serenamente com a tranquilidade de quem sabia que estava certa. Zhang, quero fazer a parceria, mas com uma condição. Maria coordena a transição. Ela entende tanto o mercado chinês quanto o brasileiro. Marcos, protestou Carla, você não pode colocar uma faxineira para coordenar uma transição empresarial. Por que não? Ele respondeu. Ela foi a única pessoa nos últimos 2 anos que me disse verdades úteis sobre nosso negócio. James Morrison juntou seus papéis.
Bem, se é essa a decisão, encerro minha consultoria aqui. Não posso ser responsável pelas consequências desta estratégia amadora. Ótimo, disse Marcos. Isso vai economizar $500 mil por mês. E eu também peço demissão, disse Carla. Não vou destruir minha reputação profissional trabalhando em construtora popular. Carla, você trabalha em construtora quebrada. Marcos respondeu secamente. Popular ou premium, quebrada é quebrada. Maria observava tudo com uma mistura de preocupação e determinação. Doutor Marcos, o senhor tem certeza disso? É uma responsabilidade muito grande para mim. Maria, você tem 15 anos de experiência no mercado imobiliário internacional, 8 anos vendendo habitação popular na segunda maior economia do mundo e 15 anos observando os erros desta empresa. Se isso não é qualificação suficiente, não sei o que é. Zhang Wei sorriu. Dr. Marcos está aprendendo o princípio chinês antigo. Sabedoria não vem de título, vem de experiência. A reunião terminou com demissões, discussões e uma decisão que mudaria completamente o rumo da empresa. Marcos sabia que estava queimando pontes com uma parte significativa de sua equipe, mas pela primeira vez em 2 anos, sentia que estava no caminho certo. 3 meses depois, a primeira torre reformada estava pronta para vendas. Marcos havia passado os dias mais intensos de sua carreira empresarial, supervisionando pessoalmente cada detalhe da transformação. A Torre Platinum havia sido completamente repaginada. Os apartamentos de 400 metros quadrados foram divididos em 4 unidades de 100 metros cada uma. Há acabamentos simples, mas de qualidade, layouts funcionais, preços acessíveis para a classe média. Como estão as pré-vendas, Sandra? Perguntou Marcos, chegando ao estande de vendas improvisado no térreo da torre. 120 apartamentos reservados, ela respondeu sorrindo. Em 2 semanas, Marcos quase não acreditou. 120? De 240? Isso mesmo. E temos lista de espera para a próxima torre. Maria, que agora ocupava uma sala própria com o título de Coordenadora de Projetos Habitacionais, chegou com Zhang Wei para uma última inspeção antes da entrega oficial das chaves. Dr. Marcos, disse ela, queria mostrar uma coisa para o senhor. Eles subiram até um apartamento modelo no 10º andar. Lá estava uma família, pai, mãe e 2 filhos adolescentes, fazendo medições e planejando a disposição dos móveis. Dr. Marcos, disse o homem, reconhecendo-o. Eu sou Carlos, comprei o apartamento 1003. Só queria agradecer. Faz 15 anos que a gente sonha com apartamento próprio. Finalmente conseguimos. Obrigado, Carlos, Marcos respondeu, genuinamente emocionado. Espero que vocês sejam muito felizes aqui. Vamos ser, sim. Minha esposa já está planejando onde vai ficar cada coisa. Os meninos estão animados com os quartos deles. Após a família sair, Marcos ficou alguns minutos sozinho no apartamento vazio. Lembrou-se dos apartamentos de luxo, com suas salas de 400 metros quadrados que nunca receberam uma família para comemorar. Dr. Marcos, Zhang se aproximou. Quer ouvir números finais? Pode falar. Torre Platinum. Investimento de reforma de 12 milhões. Receita de vendas, 190 milhões. Lucro líquido, 178 milhões. Prazo de retorno 4 meses. Comparado com o projeto original? Projeto original. Investimento de 80 milhões. Receita de vendas até hoje, 76 milhões. Prejuízo acumulado, 4 milhões. Marcos balançou a cabeça, pensando em como havia sido cego por tanto tempo. E as outras torres? Reforma já começou em 5 torres, respondeu Maria. Previsão de conclusão em 8 meses. Se vender no mesmo ritmo, vamos quitar todas as dívidas da empresa e ainda sobrar capital para novos projetos. Naquele momento, o telefone de Marcos tocou. Era a Isabela, sua esposa. Marcos, você vem jantar em casa hoje? Oh, sim, amor. Ele respondeu pela primeira vez em meses, com a certeza de que cumpriria a promessa. E tenho boas notícias para contar.
Que tipo de boas notícias? Do tipo que vai nos permitir dormir tranquilos de agora em diante. À noite, durante o jantar em família, Marcos contou toda a história para Isabela e os filhos. A crise financeira, a reunião com os chineses, a descoberta sobre Maria, a mudança radical de estratégia. Papai, disse Sofia, sua filha de 16 anos, essa Maria parece ser incrível. Posso conhecê-la? Claro, filha. Aliás, vou promovê-la a diretora de projetos habitacionais. Ela merece reconhecimento adequado pelo que fez. Pedro, o filho de 18 anos, fez uma pergunta que surpreendeu Marcos. Pai, por que vocês nunca perguntaram sobre a vida dos funcionários antes? Marcos pensou por um momento. Sinceramente, filho, acho que a gente se perde quando fica rico demais. Começa a achar que só pessoas com diploma e consultores caros têm algo importante para dizer. E agora? Agora eu aprendi que sabedoria não tem a ver com dinheiro ou diploma. Tem a ver com experiência e bom senso. Isabela segurou a mão do marido. Estou orgulhosa de você, Marcos. Sei que deve ter sido difícil admitir que estava errado. Foi difícil, ele admitiu. Mas foi libertador também. Passei 2 anos tentando ser algo que não era. Tentando impressionar pessoas que não existiam em quantidade suficiente para sustentar nosso negócio. Na manhã seguinte, Marcos chegou cedo ao escritório. Encontrou Maria já trabalhando, revisando projetos da próxima fase de reformas. Maria, ele disse, preciso te pedir desculpas oficialmente. Por quê, Dr. Marcos? Por ter desperdiçado 15 anos da sua experiência, por ter tratado você como se fosse invisível, por ter quase destruído uma empresa boa por pura arrogância. Maria sorriu com a generosidade característica. Dr. Marcos, não precisa pedir desculpas. Às vezes, as coisas acontecem na hora certa. Se o senhor tivesse me ouvido há 15 anos, talvez não tivesse aprendido as lições importantes que aprendeu agora. Que lições? Maher, que negócio bom é aquele que resolve problema real de pessoas reais. Que sabedoria vem de quem conhece o mercado de verdade, não de quem só estudou ele. E que sucesso de verdade é quando todo mundo sai ganhando. Empresa, funcionários e clientes. Marcos observou Maria trabalhando nos projetos, sua dedicação silenciosa e competente, e teve uma última revelação. Maria, posso te fazer mais uma pergunta? Claro, Dr. Marcos. Você sabia que ia dar certo? Quando sugeriu a mudança, você tinha certeza? Mas tinha sim, ela respondeu sem hesitação. Porque na China eu vi funcionar centenas de vezes. Família quer casa própria, Dr. Marcos, não quer palácio. Quer casa boa, preço justo em lugar seguro. É simples assim. E por que não falou nada antes? Ah, porque ninguém perguntou, ela respondeu sorrindo. E porque às vezes a gente precisa errar muito para estar pronto para ouvir a resposta certa. Marcos sabia que ela estava certa mais uma vez. 2 anos depois, a Vila Nova Construtora havia se transformado completamente. De uma empresa beira da falência, especializada em apartamentos de luxo que ninguém comprava, tornara-se a maior construtora de habitação popular do estado de São Paulo. Marcos estava em seu escritório, não mais no luxuoso andar do World Trade Center, mas em um prédio simples e funcional no bairro da Vila Madalena, quando Sandra anunciou: Dr. Marcos, chegaram os números do ano. Quer ouvir? Pode falar. 8.000 apartamentos entregues, receita de 6 bilhões de reais, lucro líquido de 1 bilhão e 200 milhões e zero inadimplência dos clientes. Marcos sorriu. Nos tempos dos apartamentos de luxo, o lucro anual mal chegava a 50 milhões quando chegava. E as pesquisas de satisfação? 97% de aprovação. Os clientes elogiam principalmente a funcionalidade dos projetos e o atendimento pós-venda. Maria entrou na sala, trazendo os projetos da nova linha de casas geminadas que estavam desenvolvendo para cidades do interior. Dr. Marcos, tenho as aprovações finais dos projetos de Ribeirão Preto e Campinas. Podemos começar a construção mês que vem.
Quantas unidades ao todo? 5.000 casas em cada cidade. Preço médio de R$300 mil. Prazo de entrega, 18 meses. Maria havia se tornado não apenas diretora, mas também sócia minoritária da empresa. Zhang Wei havia investido $200 milhões e se tornado sócio majoritário, mas insistiu que Maria tivesse participação nos lucros pelo seu papel fundamental na transformação. Como estão os funcionários, Maria? Bem motivados. Sabe por quê? Porque agora todo mundo entende o propósito do trabalho. Antes, a gente construía apartamento que ficava vazio. Agora, a gente constrói casa onde família vai ser feliz, era verdade. A empresa havia crescido de 800 para 3.200 funcionários. E o ambiente de trabalho havia mudado completamente. Todos sabiam que estavam participando de algo significativo, resolver o problema habitacional de milhares de famílias. Marcos, disse Zhang Wei, entrando na sala, tenho proposta nova. Qual? Expandir para outros estados brasileiros. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia. Potencial para construir 100.000 unidades habitacionais nos próximos 5 anos. Isso é viável, Maria? Sim, ela respondeu sem hesitação. Já mapeei a demanda em 15 estados. Brasil tem déficit habitacional de 7 milhões de famílias. Mercado não vai faltar tão cedo. Marcos lembrou-se de uma conversa com seu pai, poucos dias antes dele morrer. O velho Antônio havia visitado uma das obras da nova fase. Agora sim, Marcos, você voltou para o caminho certo. Construir casa para gente comum, gente trabalhadora. Isso sim é negócio com propósito. Porque você nunca me disse isso antes, pai? Disse sim, filho. Várias vezes. Você que não queria ouvir, agora Marcos compreendia. Durante anos, havia buscado reconhecimento no lugar errado. Queria ser visto como construtor de luxo, empresário sofisticado, visionário do mercado premium. Mas a verdadeira satisfação vinha de resolver problemas reais de pessoas reais. Marcos, Maria interrompeu seus pensamentos. Chegou uma família aqui que quer conhecê-lo. Clientes? Ex-clientes. Compraram um apartamento na primeira torre reformada. Há 2 anos, entraram na Sala Carlos e sua família. Aqueles mesmos que Marcos encontrara medindo o apartamento vazio no dia da entrega das chaves. Doutor Marcos, disse Carlos, viemos agradecer pessoalmente. Esses 2 anos no apartamento foram os melhores da nossa vida. Obrigado, Carlos. Como estão as coisas? Muito bem. Minha esposa conseguiu abrir um pequeno negócio trabalhando de casa. Eu fui promovido no trabalho. Os meninos estão indo bem na escola. E tudo começou quando conseguimos nossa casa própria. A esposa de Carlos se aproximou. Doutor Marcos, apartamento próprio muda tudo. A gente não precisa mais se preocupar com aluguel. Pode investir em outras coisas, planejar o futuro. É liberdade de verdade. E tem mais, disse Carlos. Recomendamos sua construtora para todos os amigos. Já venderam uns 20 apartamentos por causa da nossa indicação. Após a família sair, Marcos ficou pensativo. Maria, você acha que a gente teria essa satisfação se tivesse conseguido vender apartamentos de 4 milhões? Acho que não, doutor Marcos. Quem compra apartamento de 4 milhões já tem casa. Compra por investimento, por status. Quem compra apartamento de 800 mil, compra por necessidade, por sonho. A gratidão é diferente. Zhang Wei concordou. Na China aprendi que melhor negócio é aquele onde todo mundo fica feliz. Cliente feliz, funcionário feliz, empresa lucrativa, sociedade melhor. Marcos se levantou e caminhou até a janela. Via do lado de fora uma das torres que haviam reformado. Com roupas coloridas estendidas nas varandas, crianças brincando na praça interna, movimento típico de um lugar onde pessoas realmente viviam. Sabe o que mais me impressiona? Ele disse. Nos tempos dos apartamentos de luxo, eu trabalhava 16 horas por dia, estava sempre estressado, brigava com a família, não conseguia dormir direito. Agora, trabalhando com habitação popular, trabalho 8 horas por dia, durmo tranquilo
e ainda tenho tempo para aproveitar a vida. Por que acha que isso acontece? Perguntou Maria. Porque quando você está fazendo a coisa certa, tudo flui naturalmente. Quando você está forçando algo errado, precisa de muito esforço para pouco resultado. Maria sorriu. Dr. Marcos, posso contar uma coisa? Nos últimos 15 anos, limpando este escritório, eu via o senhor chegando cada vez mais cedo e saindo cada vez mais tarde. Sempre pensei, esse homem está se matando de trabalhar, mas não parece feliz. Agora eu vejo o senhor feliz. Era verdade. Marcos havia recuperado não apenas a saúde financeira da empresa, mas também sua própria saúde mental e física. Voltara a ter tempo para a família, para exercícios, para hobbies que havia abandonado. Zhang, Maria, ele disse, quero fazer uma proposta para vocês. Qual? Vamos criar um instituto de habitação popular. Ensinar outras construtoras a fazer o que fazemos. Compartilhar conhecimento, formar profissionais, multiplicar este modelo pelo Brasil inteiro. Maria ficou animada. Que ideia linda, Dr. Marcos. Quantas famílias poderíamos ajudar? Se conseguirmos ensinar 50 construtoras a fazer habitação popular eficiente, podemos impactar 500 mil de famílias nos próximos 10 anos, calculou Zhang. E o melhor, continuou Marcos, é que seria um legado de verdade. Não apenas uma empresa bem-sucedida, mas uma mudança estrutural na forma como o Brasil constrói casas para seu povo. Naquela noite, Marcos jantou em casa com calma pela primeira vez em anos. Isabela havia preparado o prato favorito dele, e as crianças contaram sobre a escola sem pressa. Pai, disse Sofia, estou orgulhosa do senhor. Por quê, filha? Porque agora sei explicar para meus amigos o que meu pai faz. Antes eu dizia que você construía prédios. Agora eu digo que você constrói sonhos. Marcos sentiu os olhos marejarem. Obrigado, filha. Isso significa mais para mim do que qualquer prêmio empresarial. Pai, disse Pedro, posso trabalhar na empresa quando terminar a faculdade? Claro, filho, mas com uma condição. Você vai começar igual todo mundo, aprendendo na prática, conversando com clientes, entendendo as necessidades reais das pessoas e conversando com os funcionários. Malê, Pedro perguntou sorrindo. Especialmente conversando com os funcionários. Marcos respondeu, lembrando-se da lição mais importante que havia aprendido. Antes de dormir, Marcos fez uma última reflexão. Havia começado sua carreira empresarial querendo ser o maior construtor de imóveis de luxo do país. Terminaria como o maior construtor de habitação popular e descobrira que o segundo título era infinitamente mais valioso que o primeiro. Do lado de fora, São Paulo dormia um pouco melhor, sabendo que mais milhares de famílias haviam realizado o sonho da casa própria. E no escritório da Vila Madalena, Maria preparava os projetos do dia seguinte, com a tranquilidade de quem sabia que estava, finalmente, no lugar certo.